Olá, estamos de volta e eu quero agradecer a você por estar acompanhando o nosso canal. Lembrando que sempre o propósito desse momento especial da quinta-feira é compartilhar o aprendizado. Eu não vou estudar a lição com vocês, eu publico no Telegram, por exemplo, diversas propostas de estudo da lição. No YouTube eu já publico apenas as dicas e a proposta de abordagem, que é o que está acontecendo agora. Então, para essa semana, eu tenho duas propostas de abordagem, porque eu fiquei entusiasmado com o aprendizado da lição dessa semana e quero compartilhar com você. Mas antes, vamos à oração. Pai querido, muito obrigado pela alegria de compartilhar o aprendizado da lição dessa semana e peço que o teu Santo Espírito ilumine cada mente e também a minha abordagem, para que seja simples e direta ao ponto do aprendizado. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando a gente apresentou as dicas na quinta-feira, eu deixei algumas pistas assim para provocar você no sentido de buscar avançar em uma abordagem diferenciada. Para essa semana, eu tenho duas abordagens, todas elas a partir do verso para memorizar. Por exemplo, a primeira abordagem começaria fazendo a seguinte pergunta para o texto, verso áureo. O verso diz que essas coisas foram escritas, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Pergunta para o texto. Para quem foi escrito? Resposta: para os que creem, para os crentes. Ok? Então, nessa perspectiva, você já pode iniciar a sua abordagem falando que este tema de compartilhar a história de Jesus é coisa para crente, é coisa para cristão. Então, a palavra-chave, compartilhar. Bom, eu coloquei uma proposta na segunda-feira para vocês de relacionar a coluna A com a coluna B. Eu espero que você tenha acertado, na sua tentativa, tenha acertado colocar cada coisa no seu devido lugar. Por exemplo, a sugestão para essa primeira proposta é que você estude o tema da lição de domingo a quinta-feira, sequencialmente, normalmente. A diferença está como você vai abordar cada um desses temas. Então, para isso, nós temos a segunda coluna que foi colocada. Essa segunda coluna é uma proposta para que você possa fazer a abordagem nesse modelo, somente nesse modelo, de domingo a quinta, ou você poderá fazer a proposta somente nesse modelo, coluna B, seguindo de A até o E. Se você optar em seguir a sequência normal de domingo a quinta-feira, qual deverá ser sua abordagem? Vamos então ao exemplo. Se você for falar do tema Jesus, o fundamento do nosso testemunho, você vai usar esse argumento aqui, que o amor é o fundamento. Para você não ficar vagueando em conversas paralelas, para ir direto ao ponto, você já sabe. Eu vou falar a lição de domingo a quinta, sequencialmente. Quando eu chegar na lição de domingo, qual é a minha abordagem? Qual é o meu foco? O foco é o amor é o fundamento. E o que é que eu falo mais? Falei que ele é a base. O amor é a base de tudo. Isso corresponde também à própria experiência de Cristo como sendo a rocha, a base de todas as ações. Aí você vai para o segundo tema, transformados pelo amor de Cristo. Qual é a sua abordagem? Você vai para a abordagem A, o amor transformador. Ok? E o que é que você fala ao abordar sobre o amor transformador? Fale da sua experiência, quem você era antes e quem você se tornou depois de conhecer a Cristo. E fale também do exemplo da lição de terça-feira. Então, nós temos aqui nesse tema do amor transformador dois exemplos. Um apresentado no domingo, que é a minha experiência pessoal, e a outra que é apresentada na terça-feira, que é aquele endemoniado, em Guedara. Então, quem ele era antes e quem ele se tornou depois que Jesus se encontrou com ele, ou que ele se encontrou com Jesus. Observe que eu estou falando aqui de uma proposta de temas diferentes, que domingo tem um título diferente, o fundamento do nosso testemunho, terça-feira tem um testemunho diferente, contando a história de Jesus. E, na verdade, a lição de terça-feira conta a história do endemoniado, que foi expulso. Então, você pode trazer a experiência do poder transformador para a abordagem A, na segunda-feira. Muito bem, na sequência, lição de terça-feira, contando a história de Jesus. Qual é a abordagem que você vai usar? Aqui está na letra E, uma história de amor. Se você vai contar a história de Jesus, você conta uma história de amor, falando de quem? De Jesus. E foque o sacrifício dele, a morte na cruz. Vai para a quarta-feira, testemunhando com segurança. Qual é o enfoque da sua abordagem? Vai para a letra C,
Ame fielmente. O que é que você vai falar? De você ser exclusivo na vida de Cristo e de Cristo ser exclusivo na sua vida. Então, ele é o único. Você tem amado realmente somente a Jesus ou você tem amado a dois senhores? Interessante, porque essa lição, testemunhar com segurança, só é possível a partir dessa perspectiva de Cristo ser o único na sua vida. Aí você testemunha com segurança. Se por alguma razão você tem dois senhores, você vai titubear entre dois caminhos, não haverá segurança no seu testemunho. E, finalmente, a lição de quinta-feira. Qual é o argumento que você usa? Você usa o argumento B. Amar não é fácil, mas vale a pena. Por quê? Porque testemunhar por Cristo pode ir até a instância da morte. Essa morte pode ser literal, por causa do testemunho, como aconteceu com Estevão, como aconteceu com os apóstolos, e pode ser espiritual, no que diz respeito à nossa natureza carnal pecaminosa. Eu preciso morrer a cada dia. Paulo morria a cada dia, e isso era um testemunho. Mas ele também morreu por causa do seu testemunho. Não esqueça que a palavra testemunhar no original grego, ela pode ser traduzida como mártir, ok? Então, nós temos aqui a primeira abordagem. Você parte da lição sequenciada, de domingo a segunda, de domingo a quinta, e usa essas letras correspondentes para que você tenha o argumento certo para cada dia. Ao ter o argumento certo para cada dia, você tem a abordagem certa para aquele dia, ok? Eu espero que não tenha ficado difícil de você compreender. Lembre-se que isso aqui é um norte para a sua abordagem na sua unidade de ação. Lembre-se, ao finalizar a primeira proposta, de citar esse texto aqui. Testemunhar nunca se trata de nós, sempre se trata dele. Eu marquei isso aqui na minha lição 2, página 23, edição do professor. E eu volto a lembrar desse tema, já que uma vez que nós estamos falando de testemunho. Testemunhar nunca se trata de nós, sempre se trata dele. Vamos à segunda proposta? Olha só como é interessante. Eu estou empolgado com essa lição. Eu espero que você também tenha se empolgado em descobrir um sabor especial nessa semana. Você parte também do verso áureo, só que o foco é outro. Lembra que eu marquei lá uma outra frase. Aqui eu estou marcando: estas coisas vos escrevi. Então a pergunta é: quem escreveu? E o que ele escreveu? Que estas coisas são essas? Entenderam? Você pode fazer uma segunda abordagem ou outra abordagem a partir dessas outras perguntas. Quem escreveu foi João. Não perca muito tempo nessa resposta. Só para ficar claro que não foi Cristo que escreveu, foi João. Então, João já estava testemunhando. João já era uma testemunha. O que ele escreveu? Aí sim. Para você saber o que ele escreveu, você tem que ler o que está escrito antes do capítulo 5. Entenderam? E aí você sai um pouquinho da abordagem da lição, no que diz respeito livro-texto, e vai para o livro base, que é a Bíblia. Para que você entenda o que ele está dizendo no verso áureo, estas coisas vos escrevi, ele está falando de alguma coisa que ele escreveu antes. E eu tive a curiosidade de pesquisar o que é que ele tinha escrito antes. Daí eu percebi essa sequência aqui. Ok? Então vamos lá. O foco agora é o que ele escreveu. Se o foco agora é o que ele escreveu, então está se referindo o testemunho de João a respeito de Jesus. Correto? Nessa perspectiva, o tema central da minha abordagem é contar a história de Jesus, que era o que João estava dizendo, que era o que o João estava falando. Ele disse assim: essas coisas eu vos escrevi. E ele escreveu o quê? Se você olhar os capítulos que antecedem o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que antecede ao 5º capítulo de João, de 1º João, você vai perceber que ele escreveu sobre Deus, sobre Jesus. Então, João já estava contando a história de Jesus. Então, para essa abordagem, eu mudo um pouco o estilo da abordagem. Eu começo com a lição de domingo, número 1, vou para a lição de segunda-feira, sequência 2, depois vou para a lição de quarta-feira, sequência 3, e vou para a lição de quinta-feira, sequência 4. E fecho com o tema central, que é contar a história de Jesus. Então, como é que ficaria essa abordagem? Vamos lá. Eu começo assim, ó. Palavra-chave: compartilhe. Lara, compartilhar. Aqui é compartilhar, é imperativo.
para você compartilhar de fato a história de Jesus. E a minha abordagem da lição vai ser da seguinte maneira. Domingo, Jesus, o fundamento do nosso testemunho. Falo dele como uma base. Segunda-feira, transformados pelo amor de Cristo. Falo daquela situação, antes e depois. Não esqueça da lição de domingo e terça-feira. Domingo conta a sua história, antes e depois. Terça-feira conta a história do endemoniado em Guedara. Depois eu avanço para a lição de quarta-feira. E a pergunta é, ele é único na sua vida? Você testemunha com segurança porque, de fato, Deus é único na sua vida? Ele é o único Senhor na sua vida? Esse é o segredo para que você não tenha dois senhores e fique aí sem saber a quem servir. Explore isso que é interessante. E vou para a lição de quinta-feira. Vale a pena testemunhar sobre Cristo? Lembre-se que testemunhar tem até a instância da morte. Não é apenas o morrer diariamente, que é a morte da natureza carnal, mas também pode implicar em até a morte física por causa do testemunho. Feito essa abordagem sobre a base do testemunho, o antes e o depois, e se ele é o único a quem você tem que testemunhar, a respeito de quem você tem que testemunhar, e depois de falar sobre a instância do testemunho, até onde nós devemos ir, que é a morte diária ou a morte última, final, por causa da causa da verdade. Feito essa abordagem, aqui você tem que tomar pouco tempo, aí você vai para a parte central da lição, que é o que o João está falando na sua carta, no capítulo 5. Ele está contando a história, nos capítulos da carta, de 1 João, ele está contando a história de Jesus. Entenderam? Por isso que eu uso esse argumento de terça-feira como a última proposta da abordagem da lição. E quando você chega nela, é que você vem para cá. Ok? Vamos lá. Contando a história de Jesus. Como é que você conta a história de Jesus? Olha, você tem duas maneiras de contar. Na sequência, ele era o verbo da vida, ele era a luz, ele é santo, Deus Pai e Deus Filho são santos, ele é amor e ele é a vida eterna. Dessa maneira, você tem um esboço para contar a história de Jesus, uma vez que esse é o seu testemunho. É disso que você tem que compartilhar. Entenderam? Muito bem. Não esqueça que quando você conta a história de Jesus, tem uma coisa importante. Testemunhar nunca se trata de nós, sempre se trata dele. É por isso que agora você começa a contar a história dele, não mais a sua. É o que ele fez por você. Por quê? O que ele fez por você? Ele fez por mim porque ele é o verbo da vida, porque ele é a luz, porque ele é o Pai e ele é santo, porque ele é amor, porque ele para mim é a vida eterna. Então, essa é a proposta que você tem. Pode abordar essa proposta sequencialmente, aqui, por esse caminho, ou pode usar a abordagem como se fosse uma estrutura, um quiasmo, ok? Aqui é apenas a ideia de um quiasmo. Você fala o verbo da vida e fala da vida eterna. Você fala que Deus é luz e depois que Deus é amor. E termina falando, Deus é Pai e é santo. Bem aqui cabe o seu testemunho. Deus é meu Pai e por isso eu vivo em santidade. E aí, gostou? Essa é a maneira interessante de você encerrar o estudo da lição nessa segunda proposta de abordagem. Olha, reveja o vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas reveja o vídeo. Ore ao Senhor e peça sabedoria. Qual foi a abordagem que mais impactou, que mais lhe impressionou? Aquela que lhe falou ao seu coração. Então, será essa que vai falar o coração dos seus ouvintes no sábado. Que Deus te abençoe, tenha um bom estudo, e eu espero que essa tentativa minha de apresentar duas abordagens tenha ajudado, de alguma maneira, a abrir mais opções para que você alcance corações diferentes com a mensagem essencial da pessoa de Cristo Jesus. Há um só caminho, um só Senhor. E agora, 2 métodos para alcançar um só coração. Que Deus te abençoe e te ilumine. Até a próxima segunda-feira com as nossas dicas. Compartilhe esse vídeo. Eu vejo aqui uma excelente oportunidade de você testemunhar de Jesus. Um abraço, que Deus abençoe.